Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Patrícia Marinho e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre espiritismo. Isso, a Quinta de Luz é uma casa espírita, né? Que trabalha a partir da codificação do Allan Kardec. Né? Então, desde já, a gente precisa entender o que é o espiritismo. Né? E falar sobre espiritismo solicita da gente falar sobre história, falar sobre cultura, falar sobre filosofia, falar sobre religião, falar sobre autoconhecimento, falar de um âmbito geral sobre a vida, né? Desde o começo de 2020, mais ou menos, no meio de 2020, a gente começou a fazer lives voltadas ao estudo do espiritismo, né? Ao entendimento do espiritismo, vamos dizer assim. A gente repete muito nas lives que o que acontece ali é apenas uma troca de pensamentos, de reflexões, para que você possa procurar o seu caminho de entendimento, de estudo, né? Se você for se aprofundando, você vai ver várias vezes o Allan Kardec, que foi quem codificou, né? Os 5 primeiros livros, os principais livros do espiritismo, e que por anos levou a revista espírita também, né? Nessa troca científica, nessa troca filosófica sobre o entendimento do espírito. Ele te incitar mesmo, te provocar a ler tudo, ler o que se diz contra, ler o que se diz a favor, né? Porque é através do pensamento, através das reflexões, das observações, das vivências, que você vai realmente se responsabilizar sobre aquilo que você acredita, que você pensa. O Espiritismo, ele tem 5 principais livros, assim, que a gente chama da codificação. O Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Eles são livros bases para que você possa adentrar a todas as outras publicações, todos os outros pensamentos, né? Todos os autores que vieram após, né? Tudo porque, como Kardec também por vezes colocou, não é uma doutrina estática, definitiva, absoluta. Ela é evolutiva, né? Nós evoluímos. Então nós temos os livros bases, que traz as orientações básicas, né? A base mesmo como a sua sustentação, né? Para que os outros pensamentos, as outras formas, com o passar do tempo, elas vão evoluindo, elas vão trocando. Né? Para ter entendimento sobre o Espiritismo, tem um livro pequenininho chamado O que é o Espiritismo, que também é bem bacana, bem bom para esclarecer um pouco, porque nenhum espírita está aqui para convencer ninguém a ser espírita. Nós não estamos aqui com esse propósito, nós estamos aqui com o propósito de autoevolução, né? Como seres únicos e como o coletivo, né? Como juntos também evoluímos. Então, não há uma preocupação de que você pense, ou que você seja, ou que você siga. Há uma preocupação que você abra a sua mente para um entendimento, para o conhecimento, né? Que você formule o seu caminho de encontro à sua espiritualidade, né? De encontro ao ser humano que você é. No Livro dos Espíritos, queria ler um trechinho assim, que é a da introdução, né, ao estudo da doutrina espírita. E ele diz assim, olha: espírita e espiritismo. Para designar coisas novas, são necessárias palavras novas. A clareza de uma língua assim exige, a fim de evitar que uma mesma palavra tenha vários significados. As palavras espiritualismo, espiritualista e espiritual possuem significados bem definidos,
E acrescentar a essas palavras um novo significado para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar ainda mais os casos, já tão numerosos, de palavras que possuem vários significados. De fato, o espiritualismo é o oposto do materialismo, né? Então, o espiritualismo é a crença de que você tem uma energia sutil, algo além da matéria. O materialismo acredita que você inicia e termina na matéria, né? E qualquer um que acredite ter em si mesmo algo além da matéria é espiritualista. Entretanto, isso não significa que tenha que acreditar na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo material. No lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar a nova crença as palavras espírita e espiritismo, que por lembrarem as anteriores ficam perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo o sentido que lhe é próprio. Assim, a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, que são os seres do mundo invisível. Os seguidores do espiritismo serão os espíritas. De uma maneira específica, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. De uma maneira geral, menos específica, ele se reporta à doutrina espiritualista, porque esta doutrina também admite a existência dos espíritos. Esta é a razão pelo qual o Livro dos Espíritos traz em seu início, antes do título, a referência Filosofia Espiritualista. E aí segue o baile. Por que eu tô lendo isso para vocês? Assim, para mim, né, um depoimento pessoal, foi muito difícil chegar até o espiritismo. Por uma questão cultural e religiosa. Então, a ideia de céu e inferno, né, de pecado, de Deus e o diabo, e de que havia determinado aqui, neste planeta, quem dissesse que era assim, que era errado isso aqui. Ela era muito forte, né? E por mais que eu tivesse ideias diferentes, que eu buscasse, sei o que, sempre tive aquele receio em mim de chegar até o espiritismo, porque existia aquela coisa trazida por séculos, né? Do que o espiritismo se confundia a muitas outras religiões, seitas, de que o espiritismo nos levava ao diabo e todas essas outras coisas assim difíceis de desconstruir, que a gente diz, não, eu compreendo, mas é difícil de desconstruir de dentro da gente. É preciso que a gente permita não julgar, mas entender e refletir, né, sobre o que é proposto, que é completamente diferente a tudo que eu tinha ouvido e escutado sobre o espiritismo, até eu ter acesso e ter estudado o espiritismo, né? O espiritismo, que é uma doutrina codificada pelo Allan Kardec, né? Que a partir daí, por ser uma doutrina evolutiva, tiveram a contribuição e está tendo a contribuição de muitos outros trabalhadores, né, da doutrina, né? A gente fala hoje de Chico Xavier, né? A gente tem aí outros e outros autores, né? Tem o Divaldo Franco, tem o Robson Pinheiro, várias vertentes de pensamento, né? Várias vertentes de pensamento, e que eu acho que Allan Kardec estaria felicíssimo, ou deve estar felicíssimo, por a gente estar procurando justamente isso, uma consciência da qual a gente seja responsável por ela, né? Então, o estudo do espiritismo, ele é fundamental, né? Não existe dogmas, não existe ritos, né? Existe muito esforço, né? Muito trabalho para desenvolver mentalmente, psiquicamente, emocionalmente e desenvolver sutilmente, né? Quando a gente tem um entendimento daquilo que nós somos além do corpo, né? E entender a existência de outros espíritos, a existência de que não somos não só os encarnados, os espíritos encarnados, mas aqueles desencarnados que ainda continuam se comunicando conosco.
e que tudo que a gente não entende a gente leva para uma questão mística, a gente leva para uma questão paranormal, né? E que a gente, com o passar do tempo e com a ajuda da ciência, tem descoberto que é mais normal do que parece ser. E aí, nós procuramos aqui nos canais da Quinta de Luz fazer um estudo, mas um estudo no sentido de troca, de reflexão. Então, as nossas lives de quinta-feira que acontecem no Instagram da Quinta de Luz e ficam gravadas no YouTube e no blog, né, no site da Quinta de Luz, elas têm tomado esse caminho do conhecimento, do entendimento e da gente falar sobre o Espiritismo. E ao longo de 2020 e 2021 a gente fez bastante live nesse sentido, para que a gente possa estudar, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, para que a gente possa colocar dúvidas, trocar ideias, né? Trocar pensamentos, reflexões, inquietações, né? Diferentes formas. O que a gente fez? Olha, tem muita live importante aqui pra gente estudar. A gente deu uma organizada e listou para vocês um caminho de lives que é bem bacana para quem quer estudar sobre o Espiritismo, para quem quer entender um pouco mais, para quem quer dar continuidade a esse processo. Eu vou citar aqui algumas, porque são muitas, mas eu vou citar algumas aqui que são bem interessantes. Ó, no dia 10 de julho de 2020, João Luiz, nosso dirigente, fez uma live sobre o que é o Espiritismo. Então, você pode, a partir dali e das indicações que são dadas a cada live, fazer o seu trabalho de aprofundamento, né? O seu trabalho de pesquisa, de estudo, de entendimento dentro do tema Espiritismo, né? E aí Alex veio com o corpo espiritual, a gente entender o que é esse corpo espiritual, o que é esse corpo sutil que nós temos. Depois João trouxe os fundamentos do Espiritismo, né? Quais são os principais fundamentos do Espiritismo, os postulados básicos, né, que a gente tem. Trouxe também sobre Espiritismo e religiões, né? Porque se confunde tanto o Espiritismo com religião, o que é que se diferencia, o que é que se precisa ser ou ter para ser tomado como uma religião, não é verdade? Alex trouxe sobre a ciência e o Espiritismo. Gente, isso é fundamental, né? A gente tem uma doutrina baseada na ciência. Todo esse trabalho de compilação feito pelo Allan Kardec foi a partir de observação, né, que é a base da ciência, e a partir dali de estudos e comprovações, para que aquilo pudesse ter forma, né? E hoje, o entendimento do Espiritismo, ele está diretamente ligado à ciência, à evolução da ciência, às descobertas da ciência. A neurociência, por exemplo, é importantíssima para a gente entender a mediunidade, né? E para a gente desmistificar como um dom, né? E entender o desenvolvimento, nossa pineal, entender como a gente funciona orgânica e inorganicamente para que a mediunidade exista. Inclusive, a Alexandra fez em junho de 2020 uma live sobre mediunidade e espiritismo, justamente para a gente abrir um pouco mais a mente do entendimento. Aí depois João fez uma live sobre o espiritismo e a experiência cristã, né? Espiritismo, espiritualismo e espiritualidade, foi outra live. Marília trouxe um vídeo que não foi live, esse foi vídeo mesmo, sobre a formação do espiritismo. Então a gente entendeu o contexto histórico, entendeu o que é materialismo, né? Para você ver o impacto que trouxe o espiritismo de pensamento, né? De que a gente não inicia e a gente não finda na matéria, né? Isso é muito importante. Então, Marília trouxe todo o panorama histórico até a chegada antes do Kardec, com o Kardec, como isso era visto, como que estava a França, como é que estava, né? Como os livros, né, que foram incendiados
trouxe uma repercussão ainda maior, e aí os estudos, como o fenômeno, né, das mesas girantes, o fenômeno tantos fenômenos que aconteceram e que acontecem hoje, eles são apenas suportes de comunicação, de atenção, de chamar o materialismo, né, a materialização, desculpa, muitos fenômenos, né, a própria mediunidade, né, porque às vezes não, na maioria das vezes, a gente vincula o espiritismo a fenômeno. E o mais forte do espiritismo vem da doutrina, do estudo, do pensamento, né, do que se é dito, e não da forma como é dita, mas o que chega, né? Tem também as perguntas sobre o espiritismo. O João fez, acho que umas 2 lives ou mais, só respondendo dúvidas que o pessoal foi enviando, mandando, isso aqui, durante as lives também existiam, isso aqui, então ele respondeu muitas. E tem uma live muito massa que foi de 6 de maio, dia 6 de maio de 2021, Revolução Espírita. Foi uma live em dupla de Márcio e Alex, assim, e que ele fala muito sobre a questão da doutrina, né? Fala sobre o livro também. Então são livros importantes. Entender por que mexeram em traduções, o que é que isso, o que é que aquilo, o que é que cada livro compõe. Eu vou confessar a vocês, quando eu comecei, né, eu fui logo ler o Livro dos Espíritos. Minha gente, eu não entendia nada, não pensava nada, porque eu estava muito bloqueada. Eu tinha tantos conceitos pré-estabelecidos dentro de mim, que era difícil quebrar e permitir entender o Livro dos Espíritos. Aí eu recebi o conselho de alguém que me conhecia bem, que disse assim, vai ler André Luiz, né, que é psicografado por Chico Xavier. Aí eu fui ler Nosso Lar, Os Mensageiros, bererê. E a forma como André Luiz colocava e trazia as questões filosóficas e tal. Aí fui ler Joseph Kleber, né, porque para mim essa questão da ciência, a questão da medicina espírita, do entendimento do corpo, dos corpos sutis, aí eu fui lendo outros livros que me abriram, me desbloquearam, e aí em seguida eu comecei a ler toda a codificação, porque eu já tinha vencido um bloqueio em mim, e eu podia entender e inclusive questionar, né, coisas que eu lia e levar, e é isso que eu venho fazendo até hoje, né? Eu vou lendo, não vou entendendo, vou questionando, vou trocando, vou experienciando, né? Vou brigando com Allan Kardec. Como isso? E e vou reconstruindo. E cada vez mais entendendo essa responsabilidade, né, de não passar. Muito é dito nas lives, né? As pessoas querem umas lives com explicação completa, onde as lives elas te dão o start para você buscar essa explicação, você buscar o entendimento em si. Então, queria dizer para vocês que espiritismo e estudo estão assim, caminhando lado a lado, entrelaçado, assim. É algo que é essencial, né, para um espírita. Muitas pessoas leem romances, né, espíritas, para depois poderem ler a codificação ou paralelamente, porque aí abre um pouco, né, o entendimento. A arte é importantíssima, né? A arte faz isso com a gente. A arte, ela abre as possibilidades dos nossos neurônios entenderem, né, aceitarem realidades diferentes, possibilidades diferentes, né? Ela inquieta a gente, ela vai desentupindo o nosso cérebro, seja ele um cérebro aqui material ou sutil, mas ela permite isso. Então, o romance, né? O romance é uma arte, né? O romance, o escritor, o romancista, o romance espírita também ajuda se você sentir muita dificuldade, né, nas leituras. E assim, não tem medo não. Se alguém fala ao contrário, escreve um livro ao contrário, faz um vídeo ao contrário, escuta e exercita o teu senso crítico.
É algo que a gente está se perdendo, né? E que a gente precisa batalhar por ele, é pelo nosso senso crítico, porque a gente está sendo engolido, né? Pelo trabalho em massa. Então a gente precisa exercitar o senso crítico, e ele não precisa ser violento, né? Como eu disse a vocês, eu encontrei uma forma amorosa, né, de ir quebrando tantos conceitos, né? Porque quebrar conceitos lhe abala. E aí eu encontrei uma forma amorosa, fui ler de outra forma, fui ler aquilo primeiro até eu chegar e ir entendendo, né? E criando minha própria visão do espiritismo, minha vivência do espiritismo, sendo responsável por ela e dando continuidade nessa caminhada. Então é o seguinte, esses vídeos que eu listei, que eu citei aqui para vocês, no blog eu vou colocar o link. No YouTube eu vou apenas citar, porque vocês encontram eles todos lá no YouTube, na playlist live, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou botar aqui o nome de cada vídeo desse. Mas lá no blog você já tem o link para postagem desses vídeos, para assistir direto esses vídeos lá no texto do blog, tá bom? Você conta com esse vídeo aqui e vai contar com todos os outros links. E eu desejo a todos bom estudo sobre o espiritismo, bom estudo, que possa ser bem produtivo para a vida de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima, paz e luz, um beijo!